O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama o cachorro, chama seu irmão, sua avó, sua mãe, seu pai, todo mundo. Agora, se tiver alguém longe de você, aí a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história muito bonita sobre um menino chamado Pedro e a sua tartaruga pedra chamada Lua. Depois a gente recebe a Mafuane com uma história surpreendente. E eu convido vocês pra gente brincar de trocar os olhos. Que tal se você me entregasse os seus, eu te entregasse os meus? A gente visse o mundo por outra perspectiva e depois a gente devolvesse. Ao final eu vou descrever pra vocês como se chama minha avó e como ela era. Olha que ela era muito engraçada. Essa sessão, a partir de agora, vai integrar o programa Deixa que eu conto. E o nome dela é Como é a Sua Avó. Vem comigo que tá bonito. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, chuchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Pedro e Lua, uma história de Odilon Moraes, editada pela editora Jujuba. Pedro queria dizer pedra, mas tinha a cabeça na lua. Lua queria dizer lua mesmo, mas parecia uma pedra. Desde que lera um livro que a lua era uma grande pedra que flutuava no céu, Pedro ficou muito encantado. Numa noite, ao passear para ver a lua, Pedro, que pouco olhava para o chão, tropeçou numa pedra. E descobriu que as pedras tinham caído da lua e deviam ter saudades de casa. Então, a cada noite, Pedro juntava pedrinhas, empilhando uma a uma, para que ficassem mais perto da lua. Uma noite, Pedro levava um punhado de pedras, quando uma pedra bonita demais cruzou seu caminho. Pedro descobriu que não era uma pedra, era uma tartaruga. Mas como seu casco parecia uma grande luz esverdeada, Pedro a chamou de Lua. Lua adorava quando Pedro a colocava no topo das pedras. Lá, Lua viu o mundo infinito, iluminado pela lua. Pedro adorava aquela pedra linda que era a lua e achava graça ao vê-la seguindo seus passos. E assim foram crescendo, juntos, Pedro e Lua. Quando Pedro viajava, ela ia para dentro do casco, não saía nem para comer, triste igual a um céu sem lua. Mas era de encher os olhos ver a alegria de Lua toda vez que Pedro voltava. Certo dia, quando chegou de férias da cidade, Pedro estava cheio de novidades para contar. Tinha visto escadas rolantes, elevadores panorâmicos, tanta gente bonita que teve até vontade de morar lá. Como Pedro não viu Lua, quis saber da tartaruga. Disseram que havia semanas que ela não saía de dentro do casco. Pedro chamou e Lua não veio. Foi grande as saudades da amiga. De noite, Pedro levou o casco de Lua para junto das pedras. Lá descobriu que tartaruga também tem saudades de casa. Lua havia se mudado. Voltou para sua casa. E Pedro amava a Lua. Lua parecia uma pedra. O que acontece com as pessoas quando a gente não pode mais vê-las, abraçá-las? Quando elas morrem, não estão mais perto da gente. Eu acho que elas viram histórias, porque a gente sempre pode se lembrar de todas as coisas bonitas que a gente viveu junto, das músicas que a gente cantou, dos aniversários que a gente festejou, dos presentes que a gente ganhou e principalmente da presença da pessoa perto do nosso coração. Eu acho que quando uma pessoa morre e não vive mais, assim, do lado de fora do mundo, eu acho que quando uma pessoa morre, ela começa a viver dentro do nosso coração. E ela se expande
explode, se estica, se alarga e ganha a nossa memória, ganha as nossas saudades, ganha o nosso amor para sempre. A gente não pode mais abraçar, encostar, nem sentir o cheiro da pessoa, mas a gente pode falar dela. Você tem alguém que você tenha saudades, que já tenha morrido e que não esteja mais perto de você? Ah, eu tenho! A minha avó, o meu avô e um montão de gente. Mas eles vivem dentro de mim e toda vez que eu conto história, eu me sinto perto deles. Mas eu acho que isso já é outra história. O que será que vem agora? Vamos ouvir? Si, u, xi, pa. Si, u, xi, pa. Palavra pra brincar. Hoje quem vem aqui no Deixa que eu conto é a contadora de histórias Mafuane Oliveira. E ela veio dar um presente pra gente. Um presente feito de palavra, que não molha, não estraga, não fica velho e que a gente pode distribuir por aí porque nunca acaba, só aumenta. Conta lá, Mafuane. Anda, roda, chaveiroeiro, anda, roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar. Para quem não me conhece, o meu nome é Mafuane Oliveira. Mafuane é um nome africano, meu pai que me deu para homenagear meus avós, meus bisos, os meus tataravós. Significa terra natal. Ou se for na língua xangana, uma língua falada em Moçambique, significa guardadora de rebanhos. Mas como eu não tenho gados, eu não crio gados, eu sou então uma pastora, uma guardadora de histórias. Eu guardo todas as histórias do mundo no meu instrumento mágico, o chaveiroeiro, que é um instrumento que tem muitas chaves mágicas especiais, que abre as portas de todas as histórias e de todos os corações. Tem chaves, tem tecido especial, madeira. Cada chave abre a porta de um lugar do mundo, de uma história, de uma brincadeira, adivinha ou trava-línguas. E a história que eu escolhi para vocês é a história da Ngari Maathai. Dizem que num tempo não tão distante, numa terra não tão longínqua, porque esse lugar mora aqui dentro do meu coração, existiu uma menina que chamava Ngari. Essa história aconteceu de verdade verdadeira, foi lá no Quênia, mas poderia ter sido na Amazônia, no norte do Brasil, ou até mesmo na Serra da Cantareira, no sudeste do nosso país. A menina Ngari, ela vivia no Monte Quênia e no vilarejo, assim como em muitos lugares do nosso Brasil, era necessário sempre buscar lenha para cozinhar. Ngari sempre ajudava sua mãe nessa tarefa e no caminho ela ouvia o som dos pássaros, sentia o solo úmido sobre os seus pés descalços. Solo esse que era muito rico por causa dos rios que passavam por perto. Quando olhava para as árvores, seu coração ficava em festa, porque cada uma tinha um formato diferente, uma beleza, e ela se divertia com as crianças do vilarejo, sempre inventando histórias para a vida secreta daquelas árvores que eram enormes. O seu irmão mais novo era um ótimo companheiro. Eles se divertiam, brincavam, riam, cantavam juntos e assim foram crescendo. E chegou o dia do seu irmãozinho frequentar a escola. Mas, infelizmente, Ngari não iria. Ela ficou triste, mas não teve coragem de falar para os pais. Um dia, o irmão perguntou para a mãe: Mamãe, por que a Ngari não pode ir para a escola? Ela iria gostar tanto. Naquele tempo, gente, vocês não vão acreditar, mas não era comum as meninas frequentarem a escola. Elas ficavam ajudando no trabalho da casa. E assim casavam e assim viviam, sem aprender a ler ou escrever.
A mãe não sabia muito bem o que responder para o irmãozinho da Hungary, mas sentia um aperto no coração porque há muitos anos era assim. As mulheres não iam à escola e ela apenas respondeu: ela não ia antes, mas a partir de amanhã ela vai. Os irmãos se abraçaram felizes e a Hungary foi eternamente grata pelo seu irmão por ter feito aquela pergunta, porque boas perguntas podem mudar vidas. E foi o que aconteceu, sem que ninguém imaginasse. Aquela pergunta mudaria não só a vida da menina, como do Quênia, como da África e de muitos lugares do mundo. Porque você não vai acreditar no que aconteceu, Kiara. A Hungary, nossa, ela era muito dedicada. Ela estudou tanto, aprendeu inglês, que quando terminou a escola, ela ganhou uma bolsa de estudos para fazer faculdade nos Estados Unidos. Ela ia poder estudar de graça. Ela que nunca tinha viajado para fora do seu vilarejo e até mesmo para outro país. Como ela gostava muito de natureza, a primeira coisa que ela pensou foi em viver para sempre com aquelas recordações da sua infância, com aquela sabedoria que ela já conhecia no seu corpo, com a sua mãe, que era a sabedoria da natureza, brincando embaixo daquelas árvores. Decidiu fazer ciências biológicas. E depois ela continuou estudando, mesmo depois que acabou a faculdade. Ela fez o mestrado e quando ela fez o mestrado, ela conseguiu continuar estudando e fez o doutorado, que não é um estudo assim para ser médico, é a escola da escola da escola de quem quer ser professor de professores, porque tem gente que gosta tanto de escola que não para nunca mais de estudar, e para você ser professor de professor, tem que estudar muito. E foi isso que a Hungary fez. Quando ela estava muito sabida, ela decidiu voltar para a sua terra natal, para o Quênia, matar as saudades da família, do vilarejo, pisar os pés de novo na sua floresta, ouvir novamente o canto dos pássaros. Mas quando ela chegou, ao invés de ficar feliz, ela foi muito triste, porque tudo, infelizmente, havia mudado. As árvores tinham sido derrubadas, a floresta praticamente destruída. Agora, não só os animais, mas também as pessoas tinham que caminhar quilômetros e quilômetros cada vez mais longe para buscar alimentos. O rio havia sido sufocado e o solo, que no passado era rico, estava fraco, cheio de rachaduras. Ao invés de chorar e ter raiva, ela transformou a sua tristeza em ação. Chamou todas as mulheres da vila e disse: as nossas mães sempre cuidaram dessa terra. Nós brincamos nessas terras. As mães movem o mundo e nós, mulheres, precisamos cuidar desse verde, dessa terra, para que os nossos filhos não passem fome e para que sejam felizes como nós fomos, pisando na terra, na sombra das árvores. Nós podemos curar essa terra. Vamos plantar árvores na parte que o solo ainda estiver bom. E aos poucos nós vamos conseguir recuperar a nossa floresta. Alguém se empolgou e fez a pergunta que todo mundo queria saber. Muito bom, Gary. E quanto você acha que a gente tem que plantar? E ela respondeu com toda certeza: 1 milhão. E quando ela respondeu isso, teve gente que começou a dar risada dela. Outras disseram que ela estava louquinha. Outras falaram que era impossível. Mas quando algumas mulheres começaram a falar que 1 milhão começava com 1, outras foram fazendo o mesmo e falaram: tudo bem, nós vamos plantar. E as palavras de Hungary foi passando de boca em boca e todas começaram a plantar árvores, faziam mudas nas suas casas com as poucas sementes que ainda restavam na floresta. E quando as árvores estavam com mais ou menos 30 centímetros, elas replantavam e o lugar começou a se transformar e a floresta a renascer aos poucos. E foi assim que a Hungary criou o movimento Cinturão Verde, para recuperar a floresta e plantar em terras públicas. Mas essa história tá boa demais, né?
A vida, minha filha, não é tão fácil assim, não. Ela começou a chamar a atenção do governo e de empresários estrangeiros, britânicos, que queriam controlar, vender as terras do Quênia. Eles queriam derrubar os prédios, já queriam que a terra ficasse ruim mesmo. E eles foram matando os rios, porque eles falavam que eles iam modernizar, que isso ia ser muito bom, mas na verdade isso só dava dinheiro para quem já era muito rico e deixava mais pobre as pessoas que precisavam e dependiam das terras e da natureza e que já passavam muitas dificuldades. E ela então continuou incentivando as pessoas a plantarem. E esse incentivo, essa vontade da Hungria de mudar o mundo, fez com que ela fosse presa. É horrível, ela estava fazendo uma coisa maravilhosa, mas ela acabou sendo presa. Mas com ela presa na cadeia, vocês acham que o movimento parou? Não parou, não. Era uma transformação que não tinha volta. As mulheres continuaram plantando árvores e a luta de Hungria para proteger a natureza foi reconhecida em muitos lugares do mundo. Ela reconquistou a sua liberdade e continuou inspirando outros lugares, outros países. A menina Hungria, que agora era um mulherão, ficou conhecida nos 4 cantos do mundo como Hungria Máté, a mulher que plantou 1 milhão de árvores. E sempre dizia, para quem tivesse ouvido, para escutar, nós temos que lutar para proteger o meio ambiente, o Quênia, a África e todas as mulheres do mundo. E foi assim que a pequena Hungria se tornou esse mulherão que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Viva Hungria, viva o Quênia, viva a África e vivam todas as mulheres do mundo. E acabou! Eu queria convidar você para brincar comigo de uma coisa que eu brincava quando era pequena. Sim, eu brincava de trocar os olhos com alguém. Tem alguém aí com você? Do seu ladinho? Você pega os seus olhos de mentirinha e faz como se tivesse pego na palma da sua mão. Agora pede para a pessoa fazer a mesma coisa e vocês trocam de olhos. Sim! Pronto, olhos trocados, agora a gente vai abrir bem devagar e vai olhar o mundo. O que será que tem na sua frente? Olhe pra janela, veja o que tem lá fora. Será que o dia tá bonito? Será que o dia tá chuvoso? Agora olhe para as paredes da sua casa, olhe para o teto, veja como é alto. E vamos olhando para todos os cantinhos. Isso, muito bem! Agora vamos olhar para o chão. E o que será que tem no chão da sua casa? Será que tem uma meia? Será que tem cadeira? Será que tem mesa? Qual é a cor das coisas que vivem na sua casa? Qual é a parte da sua casa que você mais gosta? Tem algum presente que alguém te deu e você colocou nas paredes? Agora vou mandando como se você estivesse num castelo ou estivesse num lugar que você não conhecesse. Sim, um pé depois do outro pé, depois do outro pé, chegamos! Eu vou adivinhar, eu acho que chegamos ao quarto. Veja o quarto no qual você dorme. Qual é a parte mais gostosa da sua cama? É perto do seu travesseiro? É perto da parte do pé? Veja a cor do seu lençol. Deite bem espalhado e abra os braços como se fosse uma estrela do mar. Muito bem, agora você precisa me contar o que mais tem no saco da sua casa. Então, pulando da cama para o chão, vá até a janela. Isso! Agora chegue perto do armário, onde você guarda suas roupas. Sim, olhe todas as suas roupas. Veja que cores elas têm. Sim, será que elas estão limpinhas? Será que elas já foram usadas? Agora, olhe para o chão. Você pode ver um chinelo, um tênis, uma sandália?
Vamos agora para o quarto da sua mãe. No quarto da sua mãe eu convido você a conhecer uma fada madrinha. Ala cazumba, mexe cazumba, plift ploft plum. Junta-se tudo e teremos então plift ploft, plift ploft, plift ploft plum. Abra o armário e procure roupas diferentes. Peça primeiro para sua mãe para ver se ela deixa. Para o seu pai também. Agora escolha uma roupa deles, pode ser uma camisa, pode ser um vestido, uma saia, e se vista como se você fosse sua mãe ou seu pai. Muito bem, a sua avó também. Se você estiver no quarto dela, geralmente as avós têm roupas muito divertidas para brincar. Pronto, agora que você já é sua mãe, sua avó ou seu pai, só falta mesmo o sapato. Coloque o sapato deles, e arrasta no chão. Pleque, 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 vá na sala e se apresente a toda a família. Com vocês, Kiara, vestida com a roupa de seus pais. Invente um nome novo para você e crie uma história com quem está do seu lado. Que roupa veste a pessoa que está do seu lado? Será que ela não pode se vestir de outra pessoa como você? Vou dar mais uma dica. Você pode passar batom ou lápis de olho, ou então você pode brincar de se olhar no espelho e mudar sua voz, seu jeito de andar, seu jeito de falar e até de olhar para o mundo. Vamos tentar? As avós são mesmo seres muito engraçados, porque viveram muita coisa. Geralmente elas têm coleções de coisas pequenininhas, ou coleções de livros, ou coleções de frases que elas gostam de dizer como grandes sabedorias que elas não queriam que se perdesse. Pois eu lanço agora, no programa Deixa que eu conto, a pergunta: como é a sua avó? E eu vou começar com a minha. Minha avó se chama Dona Antônia, mas como ela é pequenininha, o apelido dela é Tuniquinha. Tuniquinha é uma avó muito vaidosa, que veste vestidos de bolas, flores, listras, com lenços bonitos, sempre combinando. O que coloca o lenço no vestido é um broche de pedras, que brilham com o sol, e ela encaixa bem perto do peito, ali do lado do coração. Minha avó Tunica tem um cabelo curto, de muitas cores misturadas, um pouco loiro, um pouco marrom, um pouco branco e olhos verdes. Puxadinhos demais! Minha avó Tunica gosta de fazer tricô vendo novela e gosta de comer banana misturada na comida. Minha avó Tunica dorme sempre um soninho depois do almoço. Minha avó Tunica é uma avó pequena e às vezes valente e brava. Minha avó Tunica foi professora e ensinou todo mundo da cidade dela, bem, todo mundo é muita gente, quase todo mundo, a ler e escrever. Minha avó Tunica sempre teve um cachorro de estimação, um cachorro branco e preto, assim muito companheiro, que andava sempre pertinho dela. Minha avó Tunica viveu numa cidade muito calorenta chamada Fernandópolis e de vez em quando era hora do almoço e ela precisava sair, ela abria um guarda-chuva que se tornava um guarda-sol. Que saudade da minha avó Tunica! E a sua avó, como ela é? Conta pra mim. Oi, meu nome é Maria, eu tenho 7 anos e eu vou falar da minha avó. Eu tenho 2 avós, só que eu vou falar só de uma. A minha avó, ela compra muitos doces, muitos gostosos para minha vida inteira. Ela também, ela é muito legal, ela se esforça para comprar, ela se esforça para ajudar a gente. E ela também ama a gente e ela vive nossa tristeza e nossa felicidade. Ela nunca vai isolar a gente, nunca mais. Oi, eu sou a Dora, tenho 11 anos e eu vou falar da minha avó que chama Madalena.
ela tem um cheiro bem específico, que na verdade é tão específico que eu nem sei se eu consigo contar direito. Mas tem um cheiro tipo, eu não sei como é que são os cheiros da vida ainda direito, mas eu sei que tem um cheiro bem específico. A minha avó, ela sempre compra bastante doce pra mim e a minha mãe sempre fala pra ela parar. Mas ela nunca para porque parece que ela ama muita gente. Eu amo muito minha avó e eu acho que a minha avó me ama muito. Uma vez, eu gosto muito de fazer quando a gente vai pro shopping com a minha avó e daí a gente fica tomando sorvete, a gente come no restaurante e é muito legal. E eu também gosto de quando a gente vai pra chácara com a minha avó, porque lá na chácara que ela tem uma piscina. Daí quando tá calor ou frio, a gente nem liga se qual é a temperatura, a gente vai pra piscina. Então é isso que eu acho da minha avó. Ela é muito legal e eu amo ela. Tchau! Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.